Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pegue comigo a palavra de Filipenses, capítulo 2, versículo de 12 a 18. Filipenses, capítulo 2, versículo de 12 a 18. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora, na minha ausência. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Vamos falar junto, proclamar junto, versículo 14. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem críticas. De novo. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar a palavra da vida. Desta forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão, ainda que tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício, em homenagem à vossa fé. Eu me alegro e vos felicito. Vós outros também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que a palavra de Deus diz? Olha aí para o teu irmão, diga para ele. Trabalhai sem murmurações, meu irmão. Trabalhar sem murmuração. Diga para ele, fazei todas as coisas sem murmurações e nem críticas. Vocês entenderam o que Deus está falando? Nós temos o hábito de criticar, né? Tudo a gente critica. E o que Deus está falando para nós hoje? Ele não quer murmuração e Ele não quer. Se tiver que derramar o nosso sangue, temos que derramar para poder fazer o que Deus nos pede, como filhos obedientes. Eu quero partilhar com vocês algo que eu ouvi neste final de semana em Brasília. E eu quero dizer para vocês que caiu muito forte no meu coração. Uma vez por ano eu viajo para o Jardim da Imaculada, que é um evento que tem todo o primeiro domingo de agosto, lá na cidade ocidental, que é do lado de Brasília. E eu quero partilhar com vocês que é um dia que toca profundamente o meu coração. Primeiro, porque é um dia dedicado à Virgem Maria. Aqueles freis da Imaculada não medem esforços para colocar centenas de rosas naturais nos pés, nas escadarias. Todos os cantos que você vai tem uma imagem de Nossa Senhora. Mas o mais lindo é que Nossa Senhora, ela nos ensina a amar o Filho dela ressuscitado. A gente inicia 5 horas da manhã com a missa e encerra às 4 horas da tarde com a Santa Missa. Pensa no tanto de gente que vai. Pensa um lugar onde as pessoas passam o dia inteiro, que os padres não vêm se confessar, atender inumeráveis confissões. A Imaculada atrai os filhos para o Filho dela, para Jesus. Naquele lugar
o povo não tem, todo mundo tem lugar para sentar, todo mundo fica de pé no sol, no calor. E as pessoas não arredam os pés. Talvez você possa pensar, mas são 10, 15 pessoas. Não. Mais ou menos 40 mil pessoas. E quando eu olho aquele lugar, eu sinto uma paz tão grande. O Jardim da Imaculada, que Deus revelou a São Maximiliano Maria Kolbe. Um lugar aonde Nossa Senhora iria trazer os filhos dela, para que Jesus pudesse tocar na ferida de cada um e curar. Para arrancar do meio da humanidade, do coração, de cada coração, esse espírito de moleza, de preguiça, de crítica, de murmuração. Nós vivemos num mundo onde as pessoas só sabem reclamar da vida, só sabem lamuriar, murmurar e assim por diante. Nada está bom. Nós vivemos no meio de uma sociedade insatisfeita. Você dá uma coisa para ela hoje, parece que perde o valor daqui a 5 minutos. Nada está bom. Porque é aqui dentro do coração que tem que realizar uma vida, não é por fora. Mas o que o Frei Josué falou nesse dia, me tocou pelo seguinte, e é isso que Deus pedia para partilhar com vocês hoje. Quando eu rezava nesta tarde, eu pedi para Jesus, o que o Senhor quer que eu fale? Primeiro, porque hoje seria o Padre Wilton, né? Nem seria eu. Mas Deus falava para mim que Ele queria que eu falasse aquilo que eu ouvi lá no Jardim da Imaculada. Para quem não conhece o Frei Josué, deveria conhecer. Eu já conheci muitos homens com o dom da profecia, que pudesse dizer algo de você. Mas eu ainda não tinha encontrado um homem assim como o Frei Josué, que tem os dons do Padre Pio. É tão forte isso. Porque o Frei Josué, ele olha para você e ele vê todos os teus pecados, como o Padre Pio. E ele fala. Nós levamos uma pessoa conosco e é muito difícil conseguir para que ele atenda, mas eu consegui. Mesmo ele muito cansado. E esta pessoa dizia para nós assim, que ela foi falar o pecado dela e ele disse, não, você vai continuar mentindo? Não é esse o pecado ainda. Ela falou pela segunda vez e ele disse, ainda não é o pecado. Até ela confessar o pecado verdadeiro. Como é bom estar na presença de pessoas assim. Eu digo para vocês que o mundo tem que ter mais padre assim, como o Padre Wilton, que tem uma unção maravilhosa por poder abençoar esses olhos. E vocês, a quinta-feira que vem, gente, vocês venham. Traga muitos óleos, água, sal. Nós estamos vivendo num tempo que nós temos que ser sustentado pelos sacramentais, que é uma riqueza imensurável que a igreja nos dá. Mas eu digo para vocês como é bom estar perto de pessoas que verdadeiramente tocam o céu. Mas sabe que o Frei Josué toca o céu? Por causa da força do Santo Rosário. Como o Padre Pio, um homem místico, porque era íntimo da Virgem Maria. Nada de murmuração, de rezar um rosário por dia. Era isso que o Frei Josué dizia. Quanta gente preguiçosa que não reza um rosário. E ele disse, Nossa Senhora está pedindo para rezarmos o rosário diariamente. Sem preguiça, sem lamúria. Sabe por quê? Deus dizia assim para o coração do Frei Josué, nesse próximo ano, todos aqui vai fazer um
pacto com Deus. Ele fez todo mundo levantar o braço e se comprometer diante de Deus que iria rezar o rosário durante todos os dias até o próximo domingo do mês de agosto de 2015. Eu fiquei olhando para aquela multidão e eu fiquei pensando, quantas pessoas ali que para rezar um rosário precisava disso mesmo. Porque agora vai rezar ou por medo ou por... vai rezar. De algum jeito vai rezar. Eu penso que Deus está preparando um povo para uma vida mais árdua. Nosso povo está vivendo uma vida de muitas facilidades. Quando eu vi aquela multidão com o braço levantado, dizendo diante de Deus que se comprometeria em rezar um rosário todos os dias, eu fiquei pensando, que alegria que aquele povo não está dando ao coração de Nossa Senhora. Porque eu vou ler para vocês uma parte do livro, eu faço questão, do que um grande santo disse sobre a preguiça de rezar o Santo Rosário. Amados, nós vamos vencer aqui, com a força desta arma. Esta é a arma para vencer o inimigo nos últimos dias. Quem disse isso foi o Padre Uto, meu fundador. Num dos retiros que eu fiz questão de anotar. Não se iluda. A arma do rosário, a arma da intercessão mariana, da devoção à Virgem Maria, porque foi com ela que Jesus veio para a nossa vida, e é com ela que Jesus vai voltar de novo. E o demônio, sabendo disso, ele está criando dentro de nós muita preguiça, porque oração difícil para fazer é a oração do Santo Rosário. Mas sabe que o Frei Josué teve uma revelação de Deus, que quem rezar o rosário todos os dias neste ano, muitas mortes estúpidas que iria acontecer nas nossas famílias, não vai acontecer por causa da sua fidelidade ao Santo Rosário. Olha que profeta. Enquanto ele falava, ardia meu coração, gente. E ele dizia ainda, olha, vocês vão chegar o ano que vem, o Brasil, o mundo vai passar por um período muito difícil. Mas se você for fiel ao rosário, não vai te acontecer nada. Nem a você, nem a tua comunidade e nem a tua família. Eu quero dizer uma palavra de um padre, que na verdade isso já aconteceu na vida dos santos. Padre Pio rezava, sabe quantos terços por dia? 36 terços por dia. Você já fez a conta? Quanto que dá? Tinha dia que ele rezava 100 terços por dia. Mas a média dele rezar era 36 terços por dia. Quando ele estava morrendo, ele olhou para os filhos dele e disse assim, não abandone Nossa Senhora, porque ele já via ela. Ele dizia, não abandone Nossa Senhora. Com ela vocês vão conseguir a mais perfeita intimidade com Cristo, com Jesus. Hoje, eu quero falar um pouquinho desse rosário para você. O rosário é a experiência verdadeira com a palavra de Deus. Está no Catecismo da Igreja Católica. O rosário é um resumo de todos os evangelhos. Por isso, nesse dia, eu quero dizer para você uma coisa. Como dizia o Frei Josué, talvez vai ter dia que você não vai conseguir rezar 4 terços. Mas ele dizia, pelo menos 2 terços. 1 é muito pouco. Pelo menos 2 terços o dia que você não conseguir mesmo rezar 4.
Deus está pedindo. Eu fico muito feliz quando eu vejo os homens chegando, que nem hoje, na minha casa, 5:30 da manhã, para rezar o Santo Rosário. Toda quinta. Mas agora a Virgem Maria está pedindo todo dia. Todo dia. E olha só, este livro que, se você ainda não leu, você precisa comprar e ler, O Segredo do Rosário. Este é um dos livros que eu tenho muito apreço. Muito apreço. Veja só o que diz esse livro de São Luís Maria Montfort. Ele diz assim para nós: não é possível para mim expressar em palavras quanto Nossa Senhora pensa a respeito do Santo Rosário e de como ela imensamente o prefere em relação a todas as outras devoções. Nem posso eu expressar de maneira suficiente o quanto ela recompensa aqueles que trabalham a fim de propagar esta devoção, a fim de estabelecê-la e divulgá-la. Nem, por outro lado, o quanto ela pune aqueles que trabalham contra esta devoção. Durante sua vida, São Domingos nada tinha em seu coração além do louvor a Nossa Senhora, da pregação de sua grandeza e de inspirar a todos a honrá-la com a reza do Santo Rosário. Como recompensa, ele recebeu inumeráveis graças dela, exercendo seu grande poder como rainha dos céus. Ela coroou seu trabalho com muitos milagres e prodígios. Deus Todo-Poderoso sempre lhe concedeu o que pediu através de Nossa Senhora. A maior honra de todas foi que ela o ajudou a vencer a heresia albigense e fez dele o fundador e patriarca de uma grande ordem religiosa. Quanto ao bem-aventurado Alano, que restaurou a devoção do Santo Rosário, ele recebeu muitos privilégios de Nossa Senhora. Ela graciosamente lhe apareceu muitas vezes, a fim de lhe ensinar como obrar por sua salvação, como tornar-se um bom sacerdote e ser um perfeito religioso, e como seguir o exemplo de Nosso Senhor. Ele era horrivelmente tentado e perseguido pelos demônios, e em seguida ele costumava cair numa tristeza profunda, e às vezes ele chegava perto do desespero. Mas Nossa Senhora sempre o confortou, com sua presença dócil, que bania as nuvens da escuridão da sua alma. Ela lhe ensinou a rezar o rosário, explicando o seu valor e os frutos a serem ganhos com ele, e dando-lhes um grande e glorioso privilégio, a honra de ser chamado seu novo esposo. Como símbolo de seu amor castro por ele, ela colocou um anel em seu dedo e um laço feito de seu próprio cabelo em volta de seu pescoço, e lhe deu um rosário. O abade Tritêmio, os sábios Cartagena e Martinho de Navarro, ambos muitos letrados, e outros também, falam a respeito dele com maior respeito. O bem-aventurado Alano morreu no dia 8/9, após ter conseguido que mais de 100.000 pessoas pudessem ingressar nessa confrataria do Santo Rosário. O bem-aventurado Tomás de São João era famoso por seus sermões a respeito do Santíssimo Rosário. E o diabo, invejoso do sucesso que ele tinha com as almas, os torturou tanto que ele adoeceu por tanto tempo que os médicos desistiram de curá-lo. Durante uma noite, pensava ele que realmente morreria, e o diabo lhe apareceu na mais horrível forma imaginável. Havia uma estampa de Nossa Senhora
perto de sua cama, ele olhou para ela e chorou com todo o seu coração. Alma e força, ajuda-me, salva-me, minha doce mãe. Doce mãe, socorrei-me. Então logo ele disse estas palavras e a estampa pareceu ter vida e Nossa Senhora estendeu sua mão, pegou o seu braço e disse: não tenha medo. Thomas, meu filho, eu estou aqui para salvá-lo. Levanta-se e vai pregar o meu rosário, como costumava fazê-lo antes. Prometo protegê-lo contra seus inimigos. Quando Nossa Senhora disse isso ao diabo, fugiu. E o bem-aventurado Tomás levantou-se, percebendo que estava em perfeita saúde. Então, ele agradeceu à Santíssima Virgem, com muitas lágrimas nos olhos. Nossa Senhora abençoou não somente aquele que propagava seu rosário, mas ela recompensa copiosamente aqueles com seu exemplo. Atrai os demais essa devoção. Afonso, rei de León e da Galícia, desejando que todos os seus servos honrassem a Santíssima Virgem, rezando o rosário, colocava um grande rosário em seu cinto e sempre o usava. Mas, infelizmente, nunca rezava. Contudo, o fato de usá-lo motivava a toda a corte a rezar devotamente. Um dia, o rei adoeceu gravemente, e quando creram que estava para morrer, ele caiu em êxtase. Viu-se a si mesmo perante o trono do julgamento do nosso Senhor. Muitos diabos estavam lá para acusá-lo de todos os seus pecados que havia cometido ao nosso Senhor. Como juiz soberano, já estava para condená-lo ao inferno, quando Nossa Senhora apareceu para interceder por ele. Ele pediu uma balança e colocou seus pecados num dos pratos. No outro prato, Nossa Senhora colocou o rosário, que ele sempre carregava na cintura, juntamente com todos os rosários que foram rezados por causa do seu bom exemplo. Viu-se que os rosários pesaria mais do que os seus pecados. Ao olhá-lo com grande benignidade, Nossa Senhora disse: como recompensa por esta pequena honra que você fez em usar meu rosário, eu obtive uma grande graça do meu filho. Sua vida será prolongada por mais alguns anos. Viva-os sabiamente e faça penitência. Quando o rei recobrou sua consciência, exclamou: bendito seja o rosário da Santíssima Virgem, pelo qual fui liberto da condenação eterna. Após recuperar a saúde, ele passou o resto da sua vida a propagar a devoção do Santo Rosário e rezou fielmente todos os dias. Os devotos da Santíssima Virgem Maria devem seguir o exemplo deste rei e dos santos. Deve rezar o rosário diariamente. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: quantos terços você reza por dia? Pergunta para ele e escute a resposta. Se você está rezando um terço por dia, fala para o teu irmão, é pouco. Pode dizer, é pouco. Se é 2, também é pouco. Se você está rezando 3, diga para o teu irmão, ainda está faltando 1. Pode rezar um de manhã, pode rezar um na hora do almoço, pode rezar uma tarde, pode rezar uma noite.
Mas eu quero dizer para vocês da minha experiência com o rosário. Talvez muitos não entendam da onde sai tanta força. Eu durmo pouco, muitas vezes, viajo muito. E quem convive comigo mais perto, vê que é um mistério da fé, a minha vida. Mas eu digo para vocês uma coisa. Hoje eu fiquei muito comovida com Nossa Senhora. Porque tudo eu peço para ela. Tudo. Todos os dias eu rezo meu rosário, eu peço para ela vocações para copiosa. Eu peço para ela visitar as pessoas que eu não consegui atender naquele dia. E eu tenho certeza que Nossa Senhora socorre por mim. E hoje foi muito corrido o meu dia. Eu não consegui nem rezar o rosário com os homens hoje. Porque as duas irmãs da minha casa estavam de silêncio. E eu tive que correr o dia todo e fiquei sem a minha missa ao meio-dia. Como à noite não é possível, de manhã também não. E eu fui para a capela. E na capela eu comecei a conversar com Nossa Senhora. E falar para ela. Porque o que ela me ensinou no rosário foi duas coisas muito importantes que eu rendo gratidão a ela, e por isso eu tenho que rezar meu rosário todo dia mesmo, para isso nunca se apagar dentro de mim. É um amor pela Eucaristia, pela missa, e um amor pela adoração. É duas coisas que eu tenho como o maior prazer na minha vida. É adorar Jesus e ir para a missa todos os dias. E nas minhas missões, eu rendo gratidão a Nossa Senhora por nunca me deixar sem missa. Nunca. E olha que eu viajo, hein? Mas eu digo para vocês que hoje, quando eu falei com ela, eu estava na capela. Eu ia ficar sem missa de novo. Quando veio um recado da Sandra, que trabalha com a gente, e ela disse assim: o Adriano vai vir buscar o som bem rapidinho, porque ele tem missa 5 horas na casa dele, que é os meninos seminaristas, redentorista. E eu falei para a Sandra: pergunta se eu posso ir. Quando eu soube que eu podia ir naquela missa, eu vi isso é coisa de Nossa Senhora. Não tem pessoa que faz a gente desejar mais a missa e a adoração do que a Virgem Maria. Porque ela foi o sacrário vivo, gente. O útero de Nossa Senhora foi o sacrário vivo. Foi o primeiro sacrário do mundo, o primeiro ostensório do mundo. Foi o útero de Nossa Senhora. Quem adorou Jesus primeiro? Quem foi a primeira adoradora? Foi ela. Foi São José. Os primeiros que puderam adorar Jesus, os adoradores por excelência. Então, é com ela que a gente aprende as coisas do filho dela. E ela tem prazer de sentar, de ensinar, de educar, de formar, de fazer a gente dormir e, antes de dormir, pensar um pouco na nossa vida. O que nós poderíamos ter feito naquele dia e nós não fizemos. Nós temos que aproveitar o nosso tempo para rezar o rosário, sim. Porque cada Ave Maria que a gente reza é uma gratidão. É dizer a Deus, obrigado. Um dia o santo perguntou a Jesus: qual a oração que eu faço para te deixar mais feliz, Jesus? E Jesus disse: reze a Ave Maria, que é a oração que você me deixa mais feliz. Se não fosse esta Ave Maria, eu não estaria aqui. É na Ave Maria que o demônio perdeu. E por isso que ele nos aprisiona. Aqui nesse livro está dizendo, é a oração mais difícil de todas as devoções.
Por quê? Porque eu vou rezar a palavra. Eu vou proclamar o Evangelho. Ave Maria, o Pai Nosso. Eu vou percorrer as cenas do Evangelho. O demônio, sabendo disso, ele vai fazer de tudo, olha só, para dizer para você: o que você acabou de fazer é inútil. Sabe por quê? Porque você rezou distraído. Porque você rezou com muita dificuldade. Não leva a nada a rezar o rosário assim. Você deveria estar fazendo outras coisas. Você está desperdiçando o teu tempo. Quando você reza sem prestar atenção, meia hora de meditação, o tipo de leitura espiritual, faria muito mais proveito. Amanhã, quando você não estiver sentindo tão indolente, você irá rezar melhor. Deixa para terminar o rosário amanhã. Não é assim? Você está cansado. Vai dormir. Olha aqui, o demônio falando para um servo de Deus, para um santo de Deus. Abandona o rosário. Deus não gosta de oração, de distraído. Olha que o demônio fala, gente. Fala isso para você. Para que rezar dirigindo? Você nem está prestando atenção no que você está rezando. Para que rezar cozinhando? Não é assim para as irmãs? Você nem está prestando atenção. Veja como o demônio é astuto. Isso é porque muitos de nós vê o rosário como um fardo, que sempre torna mais pesado quando nós deixamos de rezá-lo, especialmente se ele está pesando na consciência, porque havíamos prometido rezá-lo regularmente, e agora nós estamos cedendo espaço para o inimigo vencer. É realmente lamentável ver como a maioria das pessoas reza o rosário. Elas o rezam extremamente rápido e murmurando, fazendo com que as palavras não sejam pronunciadas claramente. Filho, Deus está dizendo para nós, não vou continuar lendo porque o tempo já acabou. Mas eu quero dizer para você, filho, é isso que o inimigo quer. Que você não reze no teu carro, que você não reze cozinhando, que você não reze, porque ao proclamar esta palavra, ela vai incendiando o teu ser, e mesmo que você ainda não está tão, talvez, concentrado, a oração por si própria vai te dando uma perfeição na oração, quando você vai treinando rezar todos os dias. Mas o que o inimigo quer fazer você é de escravo dele. Porque daí ele vai vencer na tua vida. Eu quero dizer para vocês hoje, a oração do rosário não pode ser um fardo. Porque a oração do rosário é a oração que venceu a nossa causa por inteiro. Jesus veio pela oração da Ave Maria, está lá em Lucas capítulo 1, para quem quiser ler. E quando eu rezo a Ave Maria, diz o santo São Domingos, que uma Ave Maria tem poder de exorcizar mais de 100 espécies de demônio diferente. Uma Ave Maria. Agora olha para o teu irmão e diga, imagina 200. Vocês estão entendendo, gente, o que é o poder do rosário? Por isso que o inimigo não quer que você reze. Não quer que você seja fiel na oração da palavra de Deus, de proclamar esta oração o dia inteiro, de se ocupar com Nossa Senhora, porque quem se ocupa com a Virgem Maria não tem tempo de ficar lamuriando, reclamando, como diz a palavra de Deus hoje. Gastar tempo com Nossa Senhora é ganhar a eternidade, é ganhar o céu dentro do teu lar, é ganhar a organização na tua casa. Uma pessoa que reza todos os dias para Nossa Senhora, ela não se perde.
O inimigo não quer que você reze. Deus mostrava naquele dia, quando eu conduzia aquele momento de oração com o Frei Josué, nós víamos pessoas indo aonde está a tua dificuldade, rezando o rosário. Talvez é uma causa no tribunal. Vai lá, sem vergonha, sem medo. Reze um rosário lá naquele lugar. Abre as portas aonde estão fechadas para a tua vida. Abre pela força do Santo Rosário. Move de novo. Move o céu ao teu favor, filho. E eu creio que quando você reza o rosário, entrega a tua causa nas mãos da mãe. Ela purifica, ela entrega para o filho dela já prontinho para ele aprovar. Sabe aquele documento que você precisa fazer tudo corretamente para ser aprovado no tribunal? É assim que ela faz. Entra na tua casa, reza o terço lá. O Papa está pedindo para voltarmos a rezar o terço em família. Está clamando por isso. Um terço é 20 minutos. No máximo. Um rosário a gente leva 1 hora e 20 minutos para rezar bem. Quantas horas tem o dia? Quanto tempo você gasta com Deus? Por isso que fica o dia inteiro estressado, nervoso. Se tivesse rezado um terço antes, não tinha estressado. Mas a gente não reza. E por isso que as coisas ficam enroladas, tudo enrolado durante o dia. Falta a oração do rosário. Eu digo para vocês, esta é a razão porque muita gente não vai na missa. Porque quem reza o rosário, Nossa Senhora não deixa durante a missa em casa. Você tem saudade de Deus. Quem reza o rosário tem vontade de entrar numa igreja todo dia, nem que for para falar oi para Jesus. Hoje Deus está clamando por isso. A oração da tua vitória, a oração do rosário, uma oração de poder, uma oração de milagre. E eu digo para vocês no meu ministério, o que eu tenho de testemunho de rapaz que estava no vício do álcool, da droga, que hoje, por ouvir uma pregação minha sobre o rosário, por ser fiel ao rosário e à Eucaristia, eu tenho testemunho de menino que está há mais de 10 anos na sobriedade, sem nunca ter ido para uma chácara terapêutica. Só pela fidelidade a essas duas armas. Vocês estão entendendo bem a força que tem o rosário? Vocês estão entendendo que a casa de vocês vai se transformar na hora que vocês começarem a rezar dentro da casa de vocês o Santo Terço, o rosário? Deus está pedindo para a gente voltar a rezar o rosário. Olha para o teu irmão, é o rosário, meu irmão. Para de dizer que você não consegue, isso é uma maldição. Diga para o teu irmão, você tudo pode naquele que te fortalece. Mas irmã, eu já tenho tantas orações, é assim que eu encontro o povo, né? Eu tenho tantas orações que eu não dou mais conta. Aí que está o segredo. Quem reza o rosário consegue dar conta de todas as outras orações. Sabe por quê? Diga para o teu irmão, o tempo rende. É ou não é, Sueli? Rende. Se o tempo não está rendendo, é porque você ainda está em falha com esse rosário. Filho, hoje eu trouxe para você uma medalhinha. Eu falei tanto da medalhinha de Nossa Senhora. Eu vou te dar uma medalhinha de Nossa Senhora hoje. Mas eu espero que esta medalhinha te dê o prazer de rezar o rosário. O rosário é 4 terços. Cadê o meu? Rosário, você começa com creio, um Pai Nosso, 3 Ave Maria, contempla os mistérios. Primeiro os mistérios gozosos.
Quando você for contemplar o segundo terço, não precisa voltar no creio de novo. Já volta aqui nos mistérios da luz. O terceiro terço, mistérios da dor, os dolorosos. E os últimos mistérios gloriosos. Encerra com a Salve Rainha. Já se foi o rosário. No começo é um pouco desafiador. Mas depois, gente, eu digo para vocês, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Você começa a ter sensibilidade da voz de Deus. Você começa a receber presentes de Deus, que eu acredito que pessoas que não rezam o rosário todo dia, pelo menos eu não escuto dizer que receba. São graças especiais. Eu não tenho dúvida que quem reza o rosário todo dia tem uma graça a mais na sua vida. Faça a experiência. Mas não é só de uma semana. É todos os dias. Todos os dias. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Frei Josué pediu 1 ano. Eu acho que pedir 1 ano para vocês, talvez é muito. Mas faça uma novena, 9 dias de rosário. Vai pegando gosto devagar. Faça um tríodo, 3 dias. Mas vai adquirindo o gosto que vem próprio do Espírito Santo. Ele ama rezar o rosário. Eu sei que muitos aqui vão testemunhar o que vai acontecer depois. Eu não tenho dúvida disso. Mas é necessário fazer a experiência para mudar de vida. Eu gostaria muito que vocês lessem esse livro. Quando eu li esse livro, ele mudou muito, muito a minha vida. O Segredo do Rosário. Que vocês possam verdadeiramente fazer uma experiência profunda e depois vocês vão contar o que aconteceu com a vida de vocês. Ela muda, ela transforma. Sabe aquela pessoa chata, reclamona? Fica dócil. Fica cheia de gratidão. Sabe aquela pessoa impaciente? Ela se torna paciente. Eu vou encerrar agora com esse testemunho. Eu estava lendo um livro de um médico que ganhou o prêmio Nobel. Eu fiquei tão apaixonada quando eu li essa parte do livro. Ele foi curado do câncer. E depois de 15 anos o câncer voltou. Então ele foi estudar por que o câncer havia voltado nele. E ele descobriu vários fatores. Psicológico. Ele descobriu o fator da alimentação. Ele foi descobrindo. Por isso que ele ganhou o prêmio Nobel. Que é fantástico o livro. Mas tem uma parte, e ele não mostra que ele é um homem católico, mas ele foi fazer experiência, ele queria conhecer, ele era médico. Chegou no Vaticano, ele foi fazer uma experiência com as pessoas que rezavam o rosário. E ele foi estudar essas pessoas. E nesse estudo, ele descobriu o seguinte, que as pessoas que rezam o rosário, enquanto elas estão rezando a oração, todas as células do corpo dela entram em harmonia uma com a outra. E esta é uma das mais belas prevenções contra a doença do câncer. Ele descobriu que quem reza o rosário tem mais saúde, vive melhor e é mais calma. Porque a oração em si, de você ir repetindo, ela vai harmonizando o teu corpo. Ela vai acalmando você. Por isso que diz que quem reza o rosário dorme bem à noite. É comprovado que pessoas que têm insônia, e ao treinar a oração do rosário, logo elas são curadas. De tanto repetir uma oração que tem o poder de curar, ela cura mesmo. Isso é um cientista que colocou. Eu quero que você agora, segurando na mão dele, você vai rezar a Ave Maria. Pode ficar de pé.
esta oração tão pequena, mas foi através desta pequenina oração que o milagre aconteceu. Quando o anjo disse: ave cheia de graça, era cheia, não tinha nada para acrescentar, era perfeito. O Senhor está contigo, não temas, Maria. Eis que ficarás grávida. E quando ela entrou na casa de Isabel, se termina a Ave Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A igreja só acrescentou a última parte, aonde a gente deve rogar pelos nossos pecados. Rezar esta oração é fazer memória desse dia que o anjo apareceu a Nossa Senhora. Várias vezes eu tive experiência, e você vai ter também, de estar rezando as Ave Maria e de ouvir a voz dos anjos rezando comigo. Mas quem que rezou primeiro esta oração não foi um anjo? E eu não tenho dúvida que São Gabriel reza todas as vezes que a gente se coloca em oração, tem pelo menos um anjo ou anjo da guarda rezando conosco esta oração. Comece a prestar atenção. Esta oração tem muita autoridade, porque é a palavra de Deus rezada. E ela tem força de atingir até a pessoa que nunca leu, a mais pobre e a mais simples. Que vocês aprendam a ter esse amor pela Virgem Maria. E eu quero dizer as palavras de Jesus: leve ela para a tua casa hoje. Mas não só numa imagem, leva ela com atitude, dentro de você. Coloca ela dentro da casa do teu coração. E fala com ela todo dia. Se você não tem amor ainda para rezar esta oração, peça para ela te dar. E ela vai te dar, porque ela deu ao meu coração. Reze agora pelo teu irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O que a gente reza também? Preparando para uma boa morte. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Você quer alguma coisa agora? Reza a Ave Maria. Agora e na hora de nossa morte. Amém.